Beleza, vamos com tudo, mais um videozinho aqui. Respirou fundo? Show de bola. Então vem comigo na tela e vamos destruir essa parada aí. Onde nós paramos aqui, galera? Nós paramos nesse... nós vimos esse quadrinho, falei que era muito importante, os débitos e os créditos, estudamos aí o extrato do banco, né? Você já ficou um pouco chocado, chocada, né? Ou não sei, mas vamos com tudo. Agora vai ficar mais, trazer uma perspectiva mais prática, né? Então nós vamos efetuar alguns lançamentos contábeis. Pô, professor, mas, cara, lançamentos contábeis, como é que funciona isso aí? Não se preocupa com os lançamentos em si. É apenas para quê? Você visualizar. Então aqui, ó, é um exercício de visualização. Então esse é o nosso objetivo. Objetivo, eu vou colocar bem claro aqui, porque senão... Objetivo, visualização sistemática, até vou usar uns termos chiques aqui, ó. Visualização sistemática do mecanismo de débito e crédito. Dos débitos e créditos. Então, esse é o nosso objetivo desse vídeo aqui. Visualização sistemática dos débitos e créditos, tá? Então, vamos lá. Primeiro fato aí. Vamos imaginar que a entidade, ela está adquirindo um veículo no valor de 30 mil reais. Então, eu trouxe aqui já a lógica para a gente ganhar tempo. O que vai rolar, pessoal? Uma entrada do bem no ativo. Que bem? O veículo. Então, o que a gente vai precisar fazer? Ativo aumenta a débito. Nós vamos debitar a conta veículos. E vai ter uma saída no caixa. Ó, comprar à vista. Saiu, diminuiu o ativo, diminuiu o caixa. E aumentou o ativo também. Aumentou o veículo. Nós vamos estudar que isso aqui na próxima aula é um fato permutativo. Só para introduzir já o assunto. Por que é um fato permutativo? Houve uma permuta de caixa por veículo. Confere? Então isso é um fato permutativo. E aí qual que é o lançamento contábil aqui? Ó? Você debita veículos, entrada no ativo, aumentou. Ó. Debita veículos. Então esses Dzinhos e Czinhos, a partir de agora, quando aparecer aí, esse Dzinho significa que está sendo debitada a conta. O Dzinho e o Czinho, a conta está sendo creditada. Creditada. Fechado? Então, debitou veículos, creditou caixa. 30 mil. Então, a qualidade do patrimônio, o aspecto qualitativo. Então, a conta que está sendo debitada, a conta que está sendo creditada e o aspecto quantitativo aqui. Quantitativo, tá? Segundo registro, compra a prazo de material de consumo no valor de 10 mil. Então, houve uma aquisição, só que agora, em vez de ser uma aquisição à vista, é uma aquisição a prazo. Ou seja, vai ter uma obrigação lá no passivo, né? Ó, nós vamos ter uma entrada de um bem, do material de consumo, no ativo. Então, nós vamos debitar a conta material de consumo. E vai ter uma entrada, um reconhecimento, um lançamento, um registro de uma obrigação no passivo. Afinal, a compra é a prazo. Significa que vai rolar um boletim aí a pagar. Não é mesmo? Então, 10 mil reais. Qual que é o lançamento? Debitou material de consumo, creditou fornecedores. Então, nesse caso aqui, nós vamos aumentar o ativo e aumentar o passivo. É outro fato permutativo que nós estudaremos aí na sequência. Fato permutativo. Tá? Material de consumo, poderia ser aqui estoques. A nomenclatura, o que importa é você saber que está sendo debitado um ativo e está sendo creditado um passivo. Aqui, ativo, tá? A nomenclatura das contas aí pode alterar, né? Importante
É mais ou menos aqui, fornecedor, poderia ser o quê? Duplicatas a pagar. Poderia ser contas a pagar. Tanto faz. São tudo contas aí do passivo. Mas lembrando, qual é o nosso objetivo? Visualização sistemática dos débitos e dos créditos. Você conseguir visualizar na prática o quê? Isso aqui. Ó, um ativo. Está entrando o valor, o que você vai fazer? Ó, débito. Ah, um passivo, uma conta a pagar, o que vai rolar? Ah, precisa de um lançamento a crédito. Entendeu? Então é para a gente começar a introduzir essa perspectiva de lançamentos contábeis. Né? O primeiro contato. Mas agora, qual é o objetivo? Visualização dos débitos e créditos apenas. Vamos lá, a C aí. Pagamento de fornecedores no valor de 10 mil. O que nós temos? Uma saída no ativo. Ó, lembra lá que nós compramos o material no valor de 10 mil. Agora nós vamos pagar. Então nós tínhamos a obrigação de 10 mil. Agora houve um pagamento. Se houve um pagamento, vai diminuir o ativo pela saída do caixa. Se vai diminuir ativo, como que diminui ativo? Você credita o ativo, nesse caso, o caixa. Então isso aqui vai diminuir, ó, o ativo. E fornecedores, olha, você tinha a obrigação de pagar 10 mil, agora você vai baixar essa obrigação. Saída, baixa da obrigação no passivo. Como que você diminui passivo? Você debita fornecedores. Então aqui, ó, debitou fornecedores, isso vai diminuir o passivo. Próximo fato, pagamento com cheque de despesas administrativas no valor de 5 mil. Quando o pagamento é com cheque, se fosse em dinheiro, seria você diminui o caixa. Como o pagamento foi com cheque, vai diminuir o quê? O saldo do banco. Então, vai diminuir o ativo. Como que diminui o ativo? Você credita o ativo. Então, por isso que tem crédito em bancos aqui, ó. Ó, saída de bem no ativo, credita a conta bancos. Como que você reconhece, apropria uma despesa? Você debita ela, não é mesmo? Então, aqui, ó, despesas administrativas. Pagamento com cheque de despesas administrativas no valor de 5 mil. Tá? Então, uma apropriação de despesas. Show de bola. Para quem está mais avançado aqui, pô, professor, mas... geralmente, né, nós debitamos a despesa em contrapartida de uma obrigação. Então, despesas administrativas, contas a pagar. Isso aqui por competência. Isso aqui eu estou conversando com quem? Com quem está mais avançado e está na segunda vez que está vendo o curso. Né? E aí, depois, num segundo momento, nós vamos debitar contas a pagar e creditar o caixa. Então, isso aqui, ó, que se chama apropriação por competência. E aí, depois, o pagamento, né, da obrigação. Aqui, no caso, se fosse com cheque, seria bancos. Então, o que aconteceu aqui? Nós não estamos fazendo essa parte aqui do registro, ó, da competência. Por quê? Porque não é essa a finalidade. A finalidade é o quê? Visualização sistemática dos débitos e dos créditos. É visualizar essa tabela aqui. Despesa, apropriação, debitar. Entendeu? Não é o objetivo. Então, para quem está mais avançado, fica se perguntando aí. Professor, por que eu estou falando isso? Porque são dezenas de dúvidas todos os dias que nós respondemos no fórum. E essa aqui é uma dúvida. Lá naquele exemplo lá, mas essa é a dúvida de quem? De quem já está avançado, chegou aqui no curso, enfim, buscando uma nova metodologia. Mas eu estou explicando aqui para quem agora está vendo pela primeira vez. Você já está na segunda vez? É óbvio que, regra geral, segue essa linha aqui da apropriação primeiro da despesa por competência, aí depois você dá baixa na obrigação. Tranquilo? Mas vejo que eu peguei essa perna aqui, ó, e rolou aqui, ó. Tipo, então é pagamento com cheque de despesas administrativas
não apropriadas. Aí sim, fechou todas, né? Para não ter erro. Pagamento com cheque de despesas administrativas não apropriadas. Tipo, o cara rolou a despesa e já vai pagar, não vai apropriar por competência, tá? Para quem está mais avançado. Então, apropriação de despesa, debitou a conta, despesa, saída do ativo, creditou. Fechado. Então, reconheceu a despesa aqui. Próximo, recebimento de juros ativos. Receitas financeiras. Então, recebimento de juros, né? Receitas financeiras no valor de 10 mil. Então, agora eu quero mostrar por meio desse lançamento aqui, o que, pessoal? Eu quero mostrar o reconhecimento de receita. Então, se houve um recebimento de juros, houve uma entrada no caixa. Você vai, deixa eu colocar aqui, ó. Ah, não coloquei, né? Você vai debitar o caixa. Debitar o caixa. Isso vai ser o quê? Um aumento do ativo. E você vai creditar os juros ativos, a receita financeira. Então, a apropriação aqui da receita, reconhecimento da receita. Você acredita essa conta juros ativos. Combinado? Show de bola. Olha que legal. Vou aproveitar esse termo ativos aqui que apareceu para você, que vai te ajudar aí no processo de classificação das contas. Então, esse processo de classificação das contas é uma jornada que você vai conquistar ao longo de todo o seu estudo. Você não vai sair classificando as contas ao final dessa aula. Impossível. Então, classificação das contas é um processo lento, gradual e progressivo no seu estudo. Agora, algumas dicas de classificação das contas. Sempre que aparecer o termo a pagar, o termo a recolher, vai ser o quê? Passivo. Então, primeira introdução de classificação das contas aqui. Porque apareceu esses juros ativos aqui, eu vou resolver abordar isso aqui agora. Né? Bem rapidão. Quando apareceu os termos a receber e a recolher, a recuperar, representam, né, direitos. Então, vai ser o quê? Ativo. Combinado. Agora, se aparecesse apenas juros, o que você ia se perguntar? Deixa eu aparecer aí para você não... Se aparecesse apenas juros, qual é a pergunta que você vai fazer? Pô, isso é juros que eu estou pagando ou juros que eu estou recebendo? Não é mesmo? Então, o que a contabilidade fez? Os caras fizeram o seguinte, olha, nós vamos usar o termo ativos para dizer que é juros bons, juros ativos. Significa que é receita. Então, sempre que aparecer o termo ativos, vai ser uma receita. Juros ativos, receita. Juros passivos, despesa. Então, é isso que a gente vai complementar aqui, ó. Sempre quando aparecer, ó, ativos, o sufixo aí, né? Então, isso aqui são sufixos das contas. Sufixos, ativos. Exemplo, juros ativos. Isso aqui vai ser o quê? Receita. Sempre que aparecer passivos, é para indicar que aquele juro é uma despesa. Exemplos. Juros passivos. Aluguéis passivos. Vamos fazer assim, ó, melhor. Juros, aluguéis passivos. Isso aqui vai ser igual a despesa. Aluguéis ativos. Putz, isso aqui é receita de aluguel. Entendeu? Juros passivos é uma despesa financeira. Juros ativos é uma receita financeira. Isso aqui ajuda, né, no primeiro processo aí de classificação das contas. Lembrando que classificar as contas é um processo lento, gradual e progressivo.
Ao longo de todo o seu estudo, você vai estar aprendendo essa classificação de contas. Claro que quando aparecer caixa, é meio que óbvio que isso aqui é ativo. Então, nós vamos ter várias continhas aí, bem tranquilas, de aparecer aí na sua prova. Caixa, bancos, estoques, veículos, imóveis, terrenos. Pô, isso aí é tudo bem direito. Então, é fácil, ativo. Só que vai começar a aparecer algumas contas que podem ser classificadas tanto no ativo, tanto no passivo, depende lá do caso concreto. Quer um exemplo? Encargos financeiros a transcorrer. Aí começa o bicho a pegar. Encargos financeiros a transcorrer. Caramba, onde é que vai isso? É do ativo, é do passivo? E aí começa uma grandíssima bagunça aí no teu cérebro. Claro, vai fazer sentido quando a gente estudar lá na frente os aspectos mais avançados. Encargos financeiros. Se for desse caso, vai ser uma conta redutora de ativo. Se for desse jeito aqui, vai ser uma conta redutora do passivo. Então tem contas aí que elas transitam, pode ser ativo, pode ser passivo, e faz uma confusão no início do teu estudo. Porque é um processo longo de todo o seu estudo. Lento, gradual, progressivo. Olha que coisa chique isso, né? Vamos com tudo. O que mais, galera? Contas estáveis e contas instáveis. Então isso aqui é só um primeiro momento com o objetivo... Cara, eu tô sendo chato por quê? Porque cobro muito isso. Professor, meu Deus do céu, colocou débito e crédito lá, eu recém tô... É só a visualização. O que eu quero que você saia desse, né, o final dessa lição aqui, desse vídeo. É que você saiba, cara, que quando tá entrando um valor no caixa, é o quê? Débito. Quando tá saindo o valor do caixa, crédito. Quando você tá pagando uma obrigação, aí você vai raciocinar, putz, eu tô baixando a obrigação, então eu preciso debitar essa obrigação. Eu tô adquirindo uma parada a prazo, então aumentou minha obrigação, crédito. É isso, cara, é isso que eu te espero, esse é o objetivo ao final do vídeo. Não se preocupa, cara, com classificar as contas, com a diferença de despesa, de passivo, de receita e ativo, não é o momento, fica tranquilo, tá bom? Então, qual é o objetivo? Apenas visualizar sistematicamente os débitos e os créditos. Eu tenho o dever cívico quase de estar sempre te dizendo o que você precisa nesse exato momento. O pessoal é muito ansioso, é um nível de ansiedade absurdo em contabilidade. Por quê? Porque eu já falei isso. Ele quer seguir a mesma lógica lá do direito administrativo, do direito constitucional, e é diferente. Aqui tudo está encadeado, vai começar a fazer muito mais sentido na sequência. Então, sim, objetivo agora, por que eu tenho que colocar débitos e créditos aqui? Porque a gente vai introduzindo aos poucos esse conhecimento. Então, sim, calma, sem ansiedade no mundo aí. Calma, paciência. Conhecimento novo, contas estáveis e contas instáveis. Isso aqui, pessoal, cai pouco, assim, mas a gente precisa abordar, tá? Então, o que é uma conta estável, o que é uma conta instável? A conta é estável credora quando sempre assume saldo credor. O que significa isso? Ela não tem como ter saldo devedor. Fechado? Então, o que é saldo? Até isso aqui, cara, ficaria melhor depois dessa parte aqui, ó. Né, para você entender. Eu acho que até vou abordar depois, aí vai ficar mais claro. Agora que eu tô vendo isso. Vamos ver isso aqui bem rapidinho, eu volto ali então. Então, o que é o saldo da conta, pessoal? Nós temos aqui o título da conta, isso aqui é o famoso razonete, né? É o conta em T. Então, nós temos que o lado esquerdo aqui é o lado dos débitos e o lado direito é o lado dos créditos. Por quê? Cara, é convenção. Não tem lógica, tá? Então, o lado esquerdo é o lado dos débitos, o lado direito é o lado do crédito. Perfeito. E o que é o saldo? Então, vamos imaginar aqui a conta caixa. Entrou um valor no caixa de 10. Então, você vai debitar. Por quê? Porque ativo aumenta débito. Então, entrou aqui, ó, 10. Aí, você fez um pagamento de 5. Saída do caixa. Diminuição de ativo é o quê? Crédito. Tá? Então, você vai diminuir. Então, o que é o saldo da conta? Saldo da conta vai ser igual a débitos
menos créditos. Então, nesse caso aqui, o saldo da conta vai ser quanto? 10 menos 5, 5. É um saldo que devedor, por quê? Olha ali, ó. Porque está no lado dos débitos. Tá bom? E aí nós vamos ter, eu coloquei só um exemplo da conta caixa. Nós vamos ter contas, agora vai fazer mais sentido, que elas sempre vão sumir saldo credor. Então, e nós vamos ter conta que sempre vai assumir saldo devedor. E o exemplo é a própria conta caixa, não existe caixa negativo. Ou você tem dinheiro ou não tem, não é mesmo? Então, olha, não existe caixa negativo. Não existe caixa negativo. Ou você tem dinheiro ou não tem nenhum real no bolso. Né? Beleza? Então, tem contas que sempre ou o saldo é nulo ou vai ser saldo devedor. Ela não transita de saldo devedor a saldo credor. Então, um exemplo de estável credor é o capital social. Por quê? Porque capital social é uma conta do patrimônio líquido. Nós vimos que o patrimônio líquido é o quê? Natureza credora. Então, lá naquela continha lá, capital social, o que rola? Ou ele é zero, ou ele tem algum valor, ou tem um saldo credor lá. Não existe capital, entendeu, negativo. Ou o sócio aportou R$1 que seja, não existe capital social menos 1, entenderam? Agora, tem contas que elas são denominadas instáveis. Por quê? Porque ela pode assumir saldo credor ou devedor, dependendo da situação. E aí uma conta que nós temos lá no patrimônio líquido também, que é chamada a lucros e prejuízos acumulados. Então, PL possui natureza credora. Muito bem. Então, se ela possui natureza credora, o lucro é algo positivo, né? Então, é algo que impacta positivamente o teu patrimônio quando tem um lucro. Então, quando tiver lá lucro, nós vamos ter natureza saldo credor. Então, quando tiver lucro nessa continha LPA, ela vai ter saldo credor. Por quê? Porque isso aqui aumenta o patrimônio líquido. E nós vimos que PL aumenta por crédito. Quando há prejuízo, nós vamos ter o quê? Um saldo devedor. Por quê? Porque PL possui natureza credora. Logo, diminuir o PL vai ser o quê? Um débito lá. Né? Vai ter um saldo devedor. Que legal, aos pouquinhos vai fazendo sentido, não é mesmo? Então isso aqui é uma classificação doutrinária para estável e instável. Só para você ficar ligado aí que existem contas que sempre, né, ou vai ser saldo zerado ou credor, não pode ela ter saldo negativo. Tem algumas contas que são chamadas aí de instáveis. Combinado? Beleza. Ó, e uma questãozinha só para ilustrar isso. As contas de natureza devedora são as representativas de fontes de recursos. Servem como exemplo contas relacionadas às disponibilidades, como caixa e bancos, utilizadas como fonte de recursos para eventual investimento das entidades. Ó, as contas de natureza devedora são as representativas de fontes de recursos. Servem como exemplo contas relacionadas às disponibilidades, como caixas e bancos, utilizados como fonte de recursos para eventual investimentos em entidades. Que sacanagem, né? Então, pessoal, interessante essa questão aqui para a gente entrar de novo. Se lembra lá que eu falei que a gente ia falar mais vezes sobre aplicações e origem de recursos? Então, vamos de novo. Ó. Nós temos a aplicação de recursos e nós temos origens. De recursos, que aqui o examinador colocou, né, fontes de recursos. Então, origens, fontes de recursos. Fechado. O que nós vimos aí de aplicação de recursos? Que é o ativo e despesa. Passivo
receita. Não é mesmo? E aí o que ele está falando aqui? Ó? As contas de natureza devedora são representativas de fontes de recursos. Sério, como exemplo, contas relacionadas a disponibilidades, como caixa e bancos usados como fonte de recursos para eventual investimento. E o cara foi sacana aqui, né? Ele utilizou aí, para quem está iniciando a contabilidade, cai fácil, né? Pô, realmente, né? Natureza ali, pô, uma fonte de recursos que eu vou utilizar aí como eventual investimento das entidades. Pessoal, as contas de natureza devedora contas de natureza devedora, aplicações de recursos, contas de natureza credora, origens de recursos. E até a gente pode pegar um exemplo aqui, ó. Ó, onde você aplicou o dinheiro aqui, ó, veículos. Então, ó, quando você está creditando, o crédito está relacionado à origem. Qual foi a origem? E onde você aplicou? O débito está relacionado à aplicação. Entendeu? Então, débitos estão relacionados à aplicação, créditos estão relacionados à origem. Perfeito? Contas de natureza devedora são as representativas de aplicações de recursos. Isso aqui dá um nó também, né, cara? Agora que eu tô vendo. E lembro que isso aqui é uma parada que realmente faz sentido, né? A gente tá dando aula aqui. E aí, qual é a dúvida que agora eu lembrei do fórum que o pessoal faz para mim? Professor, está falando que as contas de natureza devedora são aplicações de recursos. Tudo bem. Aí, olha o que aconteceu aqui. Ó. Acabei de falar lá. Pô, mas o caixa não é uma conta... não é ativo uma conta de aplicação de recursos? Sim. Então, pô, mas ali não é a origem? Então depende da ótica. Se você está olhando sob a ótica do lançamento contábil, então, ó, sob a ótica. Que parada sinistra essa contabilidade. Sob a ótica do lançamento contábil, você vai fazer essas análises, ó. O débito e o crédito. Então o débito vai ser a aplicação e o crédito vai ser a origem. Independente da conta que está sendo debitada ou creditada. Agora, quando o examinador fala nessa perspectiva aqui, ó, que aplicações de recursos, contas de natureza devedora, origem de recurso, contas de natureza credora. Entendeu? Ele está fazendo sob outra ótica, né? De aplicação de recursos, origem do recurso. Então, contas de natureza devedora, ativo, despesa, contas de natureza credora, passivo e receita. Dentro do lançamento contábil, débito, aplicação, crédito, origem. Fechado? Tamo junto? Doideira, né? Sinistro isso aqui. Porque, cara, não... É assim... São... aqueles, como é que chama ali quando tem aqueles rios, né, que tem os meandros ali que fica nesse limbo realmente complicado, né? Mas assim, ó, o que você precisa fazer de maneira bem objetiva? É isso. Sob a ótica do lançamento, o débito é a aplicação, o crédito é a origem. Agora, quando o examinador colocar, que nem nessa questão aqui, ó, as contas de natureza são as origens. Errado. As contas de natureza devedora são aplicações, ativo e passivo. Por quê? Você aplica onde? No ativo ou você aplica numa despesa. E qual é a origem? Ou é um passivo, lembra lá da obtenção do empréstimo? Entrou uma grana no bolso, ou seja, você aplicou, né, no ativo. E qual é a origem? O empréstimo, a obrigação a pagar. Ah, uma venda de uma mercadoria. Então, uma receita lá com vendas, né? Então vai entrar um valor no caixa
E qual é a origem? A receita com vendas. Então, debitou caixa, aumentou o ativo e aí creditou a receita. Origem do recurso. A origem foi aonde? Ó, a receita. Então, origens de recurso, passivo e receita. Passivo e receita não são contas de natureza credora? Sim. Então, passivo e receita, contas de natureza credora. Aplicações de recurso, ativo e despesa, contas de natureza devedora. Então, para quem consegue chegar nesse esqueminha aqui, ó, já era. Você acerta todas as questões e vida que segue. Então, sob a ótica do lançamento contábil, nós vamos ter algumas exigências que os caras vão entrar nesse sentido aí. Então, o débito vai ser a aplicação, o crédito vai ser a origem. Galera, basicamente é isso, cara. Raciocina com crédito, credora, passivo e receita com origem e débito, aplicação, ativo e despesa com a natureza devedora. Tranquilo? Senão a gente vai indo muito no detalhe e começa a ficar complicado. Cara, raciocina então de maneira bem objetiva. Crédito com origem. E aí você se lembra lá que o passivo e a receita aumenta por crédito. Débito com a aplicação. Lembra lá que o ativo e a despesa aumenta por débito. Tranquilaço? Agora vocês estão entendendo o porquê daqueles memes aí de débito e crédito? Que tranqueira, né? Quando a gente está iniciando. Ah, cara, eu fico imaginando o aluno que está iniciando, é complicado mesmo. Mas assim, pessoal, paciência, né? Vai aceitando essas verdades aí e eu tenho certeza que o amadurecimento do estudo aí vai rolar. Fica tranquilo, tá? Deu 30 minutos aqui, vamos fechar, vamos só analisar mais essa questãozinha então e a gente fecha, tá? Aumentam o saldo das contas de patrimônio líquido, ativo e passivo, os lançamentos nelas efetuados que representam respectivamente. E aí? Aumenta o saldo das contas de patrimônio líquido, ativo e passivo. Como que aumenta a PL? Crédito, né? Como que aumenta ativo? Natureza devedora. Débito. Como que aumenta passivo? Natureza credora. Então é crédito, é isso. Crédito, débito, crédito. Então gabarito opção C. Beleza. Então, galera, o que nós podemos perceber aí? Para encerrar, débito e crédito são sinônimos aí. Então, vamos pôr aqui, ó, para encerrar o caixão, débito e crédito. São utilizados em contabilidade como aumento e diminuição dos saldos da conta. Aumento e diminuição do saldo das contas. Aumento e diminuição do saldo das contas. Beleza? E aí, dependendo da natureza das contas, então se a natureza devedora, o débito vai ser aumento, então aqui, ó, aumento e diminuição das contas. Então, se for natureza devedora, devedora, natureza credora. Então, se for natureza devedora, o que vai rolar? O débito é aumento. Então, débito é aumento. E o crédito é diminuição. Se for natureza credora, o débito é diminuição. E o crédito é o quê? Aumento. Beleza. Tranquilaço. Então veja que débito, crédito, depende o quê? Do caso aí para ser algo positivo ou negativo. Tranquilo? Então não esquece aquela lógica lá de que crédito é coisa boa e débito é coisa ruim. Então, depende de cada caso. Pode ser crédito coisa boa, pode ser débito coisa boa, depende ali de cada lançamento contábil, de cada registro contábil. Fechado? Tranquilo. A gente vai falar muito de débito em crédito,
Assim, muito mesmo. Então, quando a gente entrar lá em fatos contábeis, a gente vai fazer muitos registros, movimentação, débito e crédito. Quando a gente falar em escrituração, tem muito débito e crédito. Então, a partir de agora, é débito e crédito na veia aí, para o resto da vida, tá? Na sequência da aula, nós vamos ainda dentro de contas, vamos falar um pouquinho mais sobre função, estrutura das contas, sobre plano de contas. A parte bruta da aula a gente já fechou aqui, que é a introdução a débitos e créditos, que em um primeiro momento realmente é algo assim impactante. E a galera fica assim, meu Deus, caramba. Mas vai rolar, entendeu? Faz parte do processo. Assim, são centenas, milhares de alunos que a gente acompanha e quando chega nesse primeiro momento débito e crédito aqui, não é à toa que tem aqueles memes lá. Débito não é débito, crédito não é crédito, né? E aparece lá aquele carinha lá com os cabelos todos descabelados. Meu Deus do céu, o que é isso, essa contabilidade desgraceira? Né? Por isso que a disciplina ela tem um estigma aí no terreno. Por quê? Porque o primeiro impacto dela é complicadinho aí. Mas a gente vai aos poucos matando a pau essa parada aí. Fica tranquilo. Débitos e créditos. Ô, danada. Show de bola, galera. Então é isso. Deu um pouquinho mais aqui esse vídeo, 35 minutos. Na sequência, a gente vai estudar, então, essa segunda parte dessa parte de contas aqui, né? Envolvendo função, estrutura das contas, plano de contas. E aí nós encerramos a parte teórica dessa primeiro contato com as contas. Elas fazem parte da vida da contabilidade. Então, débitos e créditos vai ser assim pro resto da nossa jornada aí de estudos. Então, é tanto débito e crédito na tua vida que vai chegar um momento que vai ficar tão natural isso aqui, que o ativo aumenta débito, você nem vai, o cérebro nem vai raciocinar mais. Então é que nem lá um instrumento musical, piano, né, que você fica controlando as mãos, um violão. No início, cara, tem que ficar ali. Você vai fazer, eu sei, porque eu toco violão. Aí, tipo, vai fazer um dó lá, daí tu fica, primeiro, aí tu não consegue controlar as mãos. Aí depois vai... Aí depois, cara, você vai trocando aqui, nem canta junto. É a mesma coisa com a contabilidade. É uma habilidade que você vai desenvolver de débitos e créditos. O primeiro contato é complicadíssimo. Por isso que a disciplina não é a mesma, não pode tratar ela como se fosse direito, não pode tratar ela como se fosse outra disciplina jurídica, assim, por exemplo, como português, como matemática. É diferente, cara, de tudo. Ela é uma disciplina bem atípica e por isso que ela tem essa complexidade, esse encadeamento, essas convenções, vocabulário técnico, princípios, e aí tu começa a jogar tudo isso dentro do caldeirão, vira esse monstrengo aí, a famigerada contabilidade, tá? Mas eu vou estar sempre tranquilizando aí teu coração, porque faz parte do processo, inclusive, da tua evolução, te manter aí calmo, calma que vai dar tudo certo. Forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Valeu!